Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo Power. Meu nome é Daniel Petrin e hoje eu vou trazer uma solução que eu criei, uma alternativa aqui, desenvolvimento de uma aplicação para acelerar o meu processo de criação de aplicativos Power Apps quando os dados são armazenados no SharePoint. O outro fator, na verdade o principal fator que me fez criar essa aplicação foi de que aqui no meu ambiente de cursos, dentro do meu curso, eu entrego as aplicações já prontas. Então, o aluno ele vai lá, ele tem as aulas que ele assiste, o desenvolvimento dos aplicativos e tudo mais, e no final ele faz o download. Só que, além de poder importar o aplicativo no ambiente dele, já pronto, eu queria entregar algo a mais, que seriam as listas já também instaláveis no sistema, no ambiente dele. Então, esse aplicativo eu criei justamente para isso, para o pessoal que faz parte do meu curso, poder instalar já as listas do SharePoint automaticamente. E aí ele serviu para outros fins para mim também, né? Hoje ele acelera muito o meu processo de criação ali, da modelagem dos meus dados, tá bom? E todo o gerenciamento das listas eu faço nele. Então vamos lá, vamos na prática. Quando eu digo na prática, na verdade, eu tenho que te dizer que eu não vou conseguir te ensinar hoje esse desenvolvimento de aplicativos. Talvez algum dia eu grave as aulas ensinando esse aplicativo, mas hoje eu vou te mostrar o que é possível fazer com as chamadas REST API, as chamadas de API aqui do SharePoint. E isso eu tenho certeza que já vai fazer BUM! Na sua cabeça explodir. Então vamos lá. Inicialmente, eu tenho aqui um campo para eu... Deixa eu deletar aqui para facilitar. Para eu chamar um site. Eu vou já fazer do começo ao fim, tá? Eu vou criar já um site aqui do começo. Então, vamos lá. Vou criar um site, eu vou chamar ele de apresentando app. Estou olhando a minha cola do lado esquerdo aqui. Então, beleza. Eu já recomendo que não usar caractere especial, acento, espaço. Então, vou criar um site aqui, apresentando app. Beleza, o site foi criado, agora eu vou entrar nele. Show de bola. Agora, o que nós temos aqui? Eu tenho um local para eu gerar uma lista. Então vamos começar a criar uma lista. Eu vou criar algumas listas como exemplo. O foco aqui vai ser criar listas bases. Tá? Se você ainda não viu a minha série de vídeos de listas e relacionamentos, eu já te indico. Não dá um pause aqui, porque não vai te atrapalhar, mas depois que você finalizar esse vídeo, quando você tiver um tempo, assiste, é uma série um pouco longa, mas ela te ensina a fazer relacionamentos do começo ao fim aqui no SharePoint, os dois métodos, tá, que existem. Então, se tiver curiosidade, vai lá, gasta um tempinho lá. Então aqui nós vamos criar agora uma lista. Vamos criar uma lista. E eu vou chamar ela de base de colaboradores. Beleza, só vamos criar ela aqui agora. A lista, quando eu falo criar, ela está sendo criada aqui offline. Offline não, né? Ela está sendo criada aqui só no meu ambiente virtual. Ela não foi criada de fato no SharePoint ainda. Eu vou ter uma lista de base de colaboradores, vou criar uma outra lista que eu vou chamar de base de projetos. Por enquanto, vamos focar nessas duas listas? Beleza, então vamos lá. Na minha base de colaboradores, eu vou criar uma coluna que eu vou chamar nome do colaborador. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Basicamente, eu estou modelando os meus dados aqui. O que é modelar os dados, Daniel? Modelar os dados é você desenhar a estrutura de dados, não é criar lá no seu SharePoint da vida, no seu banco de dados. Eu estou estruturando aqui. Vai ser uma coluna que vai se chamar nome do colaborador. Ela vai ser do tipo texto com uma linha apenas. Então, aqui a gente já tem todas as opções quase todas, na verdade, de colunas no SharePoint, tá? Eu não vou precisar definir um valor padrão, vou adicionar. Além do nome, eu vou ter um e-mail do colaborador, que vai ser uma coluna de texto também. E agora eu quero uma coluna de departamento. Então vamos lá. Se eu quero uma coluna de departamento, eu quero escolher ela de uma outra lista, certo? Que eu quero ter uma lista já dos meus departamentos. Então eu preciso ter uma lista de departamentos. Então vamos criar uma lista de departamentos. Base departamentos. Show de bola. Tem aqui minha base de departamentos. Na minha base de departamentos, eu vou ter então o nome do departamento. Vai ser texto mesmo, e eu vou ter um código desse departamento. Eu posso usar o próprio ID do SharePoint, mas aqui eu vou criar uma coluna de número. Cadê número? Onde eu vou atribuir um código qualquer aqui. Beleza, agora eu posso voltar na minha tabela de colaboradores e inserir essa coluna de departamento. Eu poderia inserir uma coluna
de número para fazer um relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Mas aqui eu vou mostrar o poder da ferramenta. Eu vou criar uma coluna lookup, uma coluna de pesquisa. E detalhe, isso aqui não foi criado no SharePoint ainda. Então já vou antecipar aqui uma coluna consulta. E aí ele fala assim, ó, qual a lista? Eu quero para minha lista na base de departamentos. Qual a coluna que você quer trazer aqui? Eu quero trazer o nome do departamento. Pimba. Beleza. Além disso, o departamento, a minha base de colaboradores, ela vai ter uma coluna que se chama cargo. Então, da mesma forma que eu criei departamentos, ó, eu vou criar uma coluna, uma tabela que se chama base de cargos. Base de cargos, e a minha base de cargos vai ter uma coluna que se chama nome do cargo. E da mesma forma vai ter o código do cargo. Código cargo. Número. Então, olha que legal. Eu vou expandir aqui, ó. Opa, expandir. Eu já estou criando a minha base de dados aqui, sem ter feito nada. E aqui eu vou atribuir o cargo. Uma coluna consulta. Vou olhar na minha base de cargos e eu quero o nome do cargo. Beleza. Deixa eu conferir a minha colinha aqui. Faltou algumas colunas da base de projeto. Na verdade, faltaram todas as colunas da base de projeto. Base de projeto eu não criei nada. Vamos criar aqui. Nome do projeto é uma coluna de texto. Eu vou ter também aqui a cidade do projeto. Cidade, só vamos deixar como cidade. Cidade é uma tabela à parte. Então vamos criar a nossa tabela de cidades, base de cidades. Aqui eu poderia criar uma tabela com estado, cidade e tudo mais, mas eu vou deixar só cidade para a gente não prolongar muito, beleza? Então base de cidades. Na base de cidades eu vou ter o nome da cidade. Vamos deixar só assim, tá bom? Aqui nos projetos, então, a cidade, ela vai olhar para uma coluna consulta, que vai ser aquela coluna lá, base de cidades, nome da cidade. E aqui eu vou colocar também fase. Esse meu projeto vai ter fase. Então vai ser opções, né? Opções, e eu vou deixar que escolha somente uma opção. Se eu quisesse que o cara pudesse escolher duas opções, opções mais de um. Então, opções só um. Então, as fases serão viabilidade, preliminar, estudo preliminar, e executivo. Beleza. Aí eu posso definir um padrão aqui também, para quando já nascer eu quero que o padrão seja viabilidade. Entendeu? Posso definir, mas eu não quero. Então tá aqui, ó, já estou com a minha coluna nova então de fase atribuída. E eu quero colocar um responsável para essa tabela aqui, então, para esse projeto. Então, o meu responsável. Aí o responsável vai ser o quê? Uma coluna consulta, onde eu vou olhar na minha base de colaboradores. Eu quero trazer o nome do responsável. Olha que fantástico. Eu criei a minha estrutura de dados. Aqui não é um aplicativo em si, né? Não é de um aplicativo em si. Eu estou criando minha base, as minhas bases de trabalho aqui. Então, beleza. Estou aqui com 4 listas, várias colunas. Se eu quiser fazer um filtro de todas as listas que já estão sincronizadas ou não estão, é só eu clicar aqui. Como nenhuma foi sincronizada ainda, né? Então, eu vou conseguir visualizar todas. Então, o que é sincronizar, Daniel? Sincronizar é gravar no SharePoint. Ó. Se eu abrir o site que eu acabei de criar, ó, apresentando app, ele foi criado aqui. Conteúdo do site, não tem nada. Não tem nada. Agora, vamos dar o play aqui. Ó. Sincronizar SharePoint. Então, ele está falando, ó, você vai sincronizar essas 5 listas e estas colunas aqui, ó, indicando de cada lista, né? Poder até ordenar aqui por lista, ou agrupar aqui para ficar mais fácil. Enfim, aqui ele já está me dizendo. Agora vamos clicar em sincronizar SharePoint. Beleza, eu só dei um pause para não ficar enrolando o tempo aqui. Ó. Não deu 30 segundos, ele criou tudo isso aqui. O checkzinho aqui já representa que foi criado. Vou dar um F5 aqui, ó, as minhas listas. Tá? A única coisa que eu não consegui automatizar por enquanto é trazer ela aqui na árvorezinha da esquerda. Mas aqui no lado esquerdo ela já está criada. E agora, olha isso aqui. Quem já me conhece sabe que eu não gosto de trabalhar com a coluna título, né, a title. Olha isso aqui. Na minha base de cargos, ela já vem sem estar aqui na view e ela já não vem como obrigatória. Isso aqui eu devo ao Eduardo. Eduardo é o chat GPT do nosso grupo aí de Power Platform. E ele que me ajudou a retirar essa obrigatoriedade da coluna título. Enfim, ela já saiu e eu já trago aqui a coluna de ID porque eu uso muito ela, né? Então, beleza. Todas as nossas listas já foram criadas. E quer ver na minha base de colaboradores? Agora, ou melhor, vou criar aqui na minha base de departamento. A base de departamento, vou popular alguns dados.
Ah, vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira já, aproveitando aqui. Vou voltar no meu aplicativo, já que eu quero popular alguns dados, só para te mostrar. Olha aqui, já apareceu aqui agora ChatGPT. O que é esse ChatGPT? O ChatGPT, ele permite que eu acesse o ChatGPT. Hoje, aqui eu estou de forma manual. Eu poderia ter já linkado com a API, mas eu acabei fazendo manual mesmo. Para a gente popular alguns dados para testes. Quando eu estou criando alguma aplicação, quero fazer alguns testes. Então vamos popular alguns departamentos. Ó. ChatGPT, ele já me traz aqui a descrição, é só eu abrir. Chat, OpenAI, vou dar um pause aqui. Já abriu direto aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, ele já vai criar para mim. Eu pedi para ele sempre trazer com 5 registros. Beleza. Copio, colo, crio. Beleza. Agora eu vou na minha base de cargos. Mesma coisa, ChatGPT, copio, colo. Feito. Só estou populando os dados, tá? Para mostrar para vocês a aplicação completa, né? E base de cidades. Vamos trazer alguns 5 cidades aqui. Beleza. Quer ver? Base de departamentos agora, F5. Tá aqui os nossos departamentos criados. Base de cidades. Base de departamentos. Já tinha ido departamentos, era cargos que não tinha ido, né? Tá aqui. Beleza, agora vamos na nossa tabela de colaboradores. Vamos ver as colunas consulta funcionando, as colunas lookup. Vou criar um colaborador novo aqui. O nome dele vai ser Daniel Petrin. E-mail, daniel@grupodpb, já está até salvo aqui. Departamento. Não sei quais departamentos foram criados. Ó. Departamento de Engenharia Civil, ó. Já veio aqui o meu. Cargo. Especialista em desenvolvedor de software. Pronto. Nada a ver, né? As áreas aqui, mas pior que é exatamente a minha situação. Beleza. Então tá feito, cara. Olha que sensacional isso aí, né? Então tá bom. Agora que eu mostrei para vocês o processo de criação, nós vamos para a etapa 2. Qual que é a etapa 2? A etapa 2 é, eu tenho alguns cenários. Eu posso precisar criar um outro site para eu ter um espelho do meu site, tá? Porque o SharePoint ele não permite, igual o Dataverse, se eu não me engano, você já consegue ter ali a sua base de teste, a base de produção. O SharePoint você tem que forçar isso. Então, eu teria que ter um site para teste, um site para produção. Então, isso a gente sabe que é chato de ficar criando, né? Espelhando. Então, aqui a gente consegue fazer isso. E eu vou mostrar para vocês. E um segundo cenário, que é, dentro do meu curso, como eu vendo, né, como eu já disse, eu vendo o aplicativo, eu vendo o curso, o cara baixa do aplicativo já que ele assistiu a aula inteira. Então, por exemplo, se ele tem um aplicativo de estoque, ele baixa ele assiste as aulas, baixa o aplicativo, vem aqui, ele vai ter o arquivo já, é só ele importar as listas, todas elas já se criam. Vamos fazer isso aqui na prática? Vamos supor que eu queira criar um novo site. Então, vou criar um novo site, vai se chamar apresentando app base teste. Só esqueci de exportar. Vamos voltar lá. Eu vou voltar aqui, vou Ctrl+C, não vou entrar nele agora, apresentando o app. Estou entrando aqui no meu site anterior e eu vou exportar as listas, né? Preciso exportar elas. Então eu seleciono aqui quais listas eu quero exportar, eu quero todas. Download. E ele vai falar agora qual o nome do seu pacote. Eu vou falar assim, pacote bases. Pacote bases. Beleza. E já fiz o download dela. Tá aqui, agora eu vou fechar. Agora sim eu vou abrir o meu site novo. Eu já criei agora há pouco. Ele abriu, ele está em branco, né? Tentei que aumentar esse tamanho aqui. Geralmente você não tem um site tão grande, com nome tão grande, né? Acabei eu mesmo fazendo essa arte aí. Beleza, e agora eu vou importar então as listas. Se eu entrar no site, novamente, ó, o site está em branco, não tem nada, tá cruzão. Agora eu vou importar as minhas listas. Importar pacote base, né, que eu acabei de exportar.
Pronto, ele já me fala, ó, tem a base cargos, que é tudo lista nova, ele já me traz todas as colunas que eu vou ter aqui. Beleza? Então, agora é só adicionar. E o adicionar aqui, o que ele fez? Ele não salvou nada ainda, ele trouxe aqui as listas. Então, eu estou com elas aqui, ó, todas criadas. Beleza? Eu vou expandir aqui tudo para vocês verem. Eu estou com elas, as colunas já todas aqui no meu aplicativo. E agora é só apertar sincronizar. Sincronizar, da mesma forma, ele vai mandar agora lá. Eu vou dar um pause. Pronto, mais uma vez, rapidamente, foram criadas todas as minhas colunas. Fechar, ó. Se eu abrir o meu site aqui, que é esse cara aqui, F5 nele, todas as minhas listas criadas novamente. A única coisa que ele não fez é copiar os itens, né? Que aí exige um pouco mais. Talvez um dia a gente faça. Na verdade, ele está no meu roadmap aqui, né? Está na minha lista de coisas a fazer dessa aplicação. Através de um recurso de bulk. Enfim, vamos pular essa etapa. E aí, olha que legal isso aqui, ó. Eu vou voltar no meu site anterior, que é o Apresentando App. E eu criei, vamos supor que eu crie uma lista nova. Na minha base de colaboradores, eu vou criar uma coluna nova. E olha aqui, ó, ele já trouxe agora, inclusive as minhas colunas do próprio SharePoint, né? Esse íconezinho que ele indica, ó, coluna nativa do SharePoint. Agora eu quero criar uma coluna nova, que eu vou chamar aqui de, sei lá, vou falar um status. O status vai ser uma coluna de opções, que vai ser ativo ou inativo. Né? Se o colaborador está ativo ou inativo. Então tá bom. Então eu criei aqui, e agora eu vou exportar de novo isso aqui, ó. Que era só, acabei esquecendo, putz, esqueci de criar essa coluna aqui. Agora o cara já importou lá, ferrou tudo. Não tem problema. Salvo o pacote versão 2, somente da base de colaboradores. Ó. Pacote ou atualização base collab. Pode até colocar uma data aqui, enfim. Cria ela, disponibiliza para quem você precisar. Volta aqui para o site, ó. Opa, peraí. Eu acabei nem criando ela ainda, né? Vou criar ela. Então não vai dar certo. Vou ter que exportar novamente. Esqueci de criar. Agora foi criada. Agora sim eu vou exportar. Vamos lá. Base de colaboradores. Base 2. Vamos deixar a base 2 para facilitar aqui. Base 2 está salva. Fechei. Entro no meu site de base teste. Importar lista. Base 2. E olha que legal. Ele já identificou que as outras colunas já foram criadas. Coluna existente, e ele só vai falar assim, ó, cria essa aqui. Se tivesse outras colunas e eu quisesse desmarcar, é só desmarcar. Ela não vai importar. Mas como eu quero importar ela, tá aí, ó. Importei, estou no meu site base teste, hein? E agora eu vou sincronizar. Vai sincronizar somente essa coluna. Pronto, ela foi criada. Cara, olha isso como acelera o nosso processo de criação de dados. Sem brincadeira, isso aqui ficou muito top, meu. E aí, beleza. Então aqui eu tenho agora a minha fonte aqui, base colaboradores e tudo mais. E faltou um ponto bacana aqui, ó. Eu imagino que você já sofreu algum dia ou ainda vai sofrer com a falta de oportunidade ali dentro do SharePoint de agrupar as listas, né? Às vezes você tem uma série de listas, eu por exemplo, tenho um site que tem 100 listas, que é o site onde eu armazeno tudo aqui da minha empresa. Então, eu tenho muitas listas, e é difícil a gente agrupar. Até crio alguns recursos para agrupar essas colunas, essas listas, mas aqui eu criei, já que eu tenho esses metadados todos aqui, eu resolvi criar uma metodologia aqui. Não vai ser tão produtivo te mostrar aqui, porque eu precisava ter mais listas, mas só para você entender o conceito. Supondo que eu queira agrupar as minhas bases relacionadas, tá, aos colaboradores. Quais são? Base de colaboradores, base de cargos e bases de departamentos, correto? Então eu vou vir aqui na minha base de cargos, estou no meu site de teste, né? Base de cargos, e vou falar assim, ó. Opa, já até criou errado aqui isso aqui. Vou chamar aqui de base de colaboradores. Colaboradores. Beleza. Então, esse cara aqui vai ter essa base de colaboradores. Perfeito. A base de colaboradores mesmo, eu quero que ele agrupe nessa mesma base, a base de colaboradores. E a base de departamentos, opa, não era para ter clicado, base de departamentos também vai somente com a base de colaboradores. Então, pronto. Agora, eu falo assim, ó, eu quero só ver as listas
de colaboradores. Pronto. Olha isso, cara. Aqui já resolvi um outro problemão aqui que a gente conseguir filtrar. Então imagina que eu tenho aqui um ambiente de SharePoint com várias tabelas, né? Várias listas criadas. Listas do aplicativo 1, listas do aplicativo 2, listas do aplicativo 3. Aqui eu consigo agrupar essas listas. No momento em que eu crio a lista, vocês viram que eu pulei essa etapa, mas quando eu crio a lista, ó, é só eu escrever, ó, estoque, sei lá. E aqui eu já daria o grupo que eu quero para ela. Se eu quiser que ela esteja em 2 grupos, é só adicionar os 2 grupos. Eu não vou fazer isso agora, tá? E aí ela já fica agrupada. E isso também é um recurso fantástico. Então, para finalizar, eu imagino que se você esteja se perguntando aí onde que eu consigo esse aplicativo, você está vendendo, está doando, como é que você está fazendo isso aí? Hoje, esse aplicativo está disponível para os meus alunos ali da comunidade. Eu não estou falando isso para forçar você a entrar lá, não precisa entrar, não estou falando para isso, só estou informando, né, porque eu tenho certeza que você já ficou com essa dúvida aí. Então, para quem é aluno, entra lá no site, já consegue fazer o download, e se você não é aluno, em algum momento talvez eu consiga gravar alguma aula para ensinar, ou pelo menos dar uma direcionada. Na verdade, assim, isso aqui foi tudo feito com chamadas REST API. Vou até mostrar a solution dela. Isso aqui é uma solution que você importa no seu ambiente, ela já funciona. Todos os fluxos estão aqui. A única coisa que você precisa fazer é direcionar a URL do seu domínio. E aí ele já direciona, já cria site, cria tudo isso aí que a gente viu. Tá? Eu gastei muito tempo fazendo isso aqui, então é justo eu incluir isso aqui no meu curso, né? E como features que eu vou deixar, né, alguns recursos novos, já está mapeado aqui o gerenciamento das colunas indexadas, que é muito útil para quem trabalha com SharePoint, a gestão, né, dos permissionamentos, então todos os permissionamentos eu vou criar uma metodologia aqui para a gente fazer, e também como visualizar melhor esses relacionamentos, tá, das listas. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa nova aplicação que eu criei, que a tua cabeça tenha fervido aí, que você queira partir para cima disso aqui, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você tem interesse em receber mais informações de novos vídeos, se inscreve no canal, ativa aí as notificações e eu te vejo até a próxima. Valeu, fui!